transtornos do espectro do autismo. Transtornos no plural, porque é uma categoria de diagnóstico, é uma categoria de patologia que engloba vários casos. Antigamente, a gente tinha o autismo de alto funcionamento, a síndrome de Asperger e outras condições relacionadas ao autismo. Hoje em dia, eles relacionados ao autismo, mas algumas fora do diagnóstico do autismo. Hoje em dia, o autismo é considerado um transtorno do espectro, do autismo, é um transtorno do desenvolvimento e a síndrome de Asperger não existe mais, ela está dentro do transtorno do espectro do autismo. Antes, porque se achava que era uma patologia que deveria estar fora desse espectro, mas hoje eles colocaram dentro em função do acompanhamento da evolução desses casos. Então, a característica autística permanece nessas pessoas na infância, na adolescência, na vida adulta, o tempo inteiro. Então, são considerados dentro desse espectro. Então, é sobre isso que eu queria falar. Então, quando eu comecei, eu queria contar para vocês onde começou o meu interesse por estudar autismo ou por atender crianças com autismo. Quando eu me formei, o autismo era uma patologia super grave, ela pertencia, continua sendo grave, mas naquela época ela pertencia a um capítulo dentro da psiquiatria infantil. Era um transtorno junto das esquizofrenias. Então, era uma psicopatologia psiquiátrica, não era um quadro de desenvolvimento. Hoje em dia, ele está classificado dentro dos transtornos do desenvolvimento. Talvez seja um dos transtornos mais sérios do desenvolvimento, mas ele saiu daquele capítulo da psiquiatria onde estavam as esquizofrenias infantis. Então, naquela época, quem era o autista? O autista não vinha para o psicólogo. Porque eram casos muito severos de crianças que não falavam, de crianças que não se comunicavam, de crianças que se automutilavam, e a indicação era psicanálise 5 vezes por semana. Era o tratamento que se acreditava o único capaz de fazer com que aquela criança saísse da bolha autística, porque se acreditava que a etiologia do autismo era psicogênica e se acreditava que eram as mães, chamadas geladeiras, que tinham ocasionado o autismo na criança. Então, para que a criança saísse desse autismo, ela tinha que mais ou menos renascer numa relação psicanalítica, numa relação com o terapeuta que atendesse todos os dias para ver se conseguia buscar os momentos os momentos anteriores a antes que a mente se rompesse, para tentar nesse momento entrar em contato com a criança. Então, no mundo inteiro, essas crianças foram tratadas desse jeito e não saíram nunca da bolha autística, permaneceram sempre. E aí, houve, nos anos 70, houve a publicação de um livro pelo Michael Hutter, que é um psiquiatra inglês, onde ele escreve um manual sobre autismo. E aí ele começa a discutir o autismo não de origem psicogênica, mas mostrando que o autismo era uma doença de base neurobiológica. E, então, a partir dos anos 70, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Inglaterra e nos Estados Unidos, na França não, o autismo começou a ser considerado uma doença genética e uma doença onde o sistema nervoso estava implicado desde o início. E as conotações a respeito do autismo mudaram muito, inclusive as formas de tratamento. Agora, no consultório, independente de ter ou não o diagnóstico de autismo, eu tinha algumas crianças que eu recebia nessa época, que eram crianças que não pareciam como aquelas autistas de livro que a gente tinha conhecido antes nos livros, né, que iam para o tratamento psicanalítico 5 vezes por semana. Mas eram crianças que não brincavam. Eram crianças que empilhavam carrinhos ou empilhavam bloquinhos, classificavam por cores, por tamanhos. Eles tinham um uso do brinquedo de uma maneira não funcional, muito diferente das outras crianças. Então, esse verso do Tagore explicita bastante isso, que na praia de mares, de mundos sem fim, crianças brincam. A criança saudável, a criança normal, sempre brinca. Quer dizer, é um parâmetro de saúde mental o brincar, a atividade lúdica, a atividade da fantasia, a atividade da imaginação. E essas crianças, ao invés de usarem os brinquedos, os materiais de uma maneira lúdica,
de usarem esses materiais numa brincadeira de faz de conta, elas nunca faziam isso. Elas empilhavam, classificavam, categorizavam e era dessa maneira que elas manuseavam os objetos. E não tinham aquelas características que eram descritas nos autistas, né? Que eram seres incomunicáveis, que não falavam nunca, que se automutilavam e que não tinham nenhuma possibilidade de interação. Então, aí, nessa época, isso acho que era ao redor dos anos 80, começaram a se perceber que tinham crianças autistas que não tinham aquele tipo de comportamento descrito pela literatura clássica, mas que eram autistas que viviam no mundo de uma maneira eram crianças que viviam no mundo de uma maneira muito diferente. Então, essas crianças foram diagnosticadas como autismo e a categoria nosológica do autismo se ampliou muito, a ponto de, 5 anos atrás, no DSM-5, se considerar um quadro como um transtorno do espectro do autismo. Então, hoje em dia, o autismo é um transtorno do desenvolvimento, é um transtorno que a criança nasce com esse transtorno. E é lógico, em função das condições do ambiente, esse autismo pode ser atenuado ou não. Então, eu queria contar inicialmente para vocês algumas crianças que apareciam nessa época, porque o diagnóstico era muito raro sobre o autismo. Mas então a escola percebia que tinha uma criança que funcionava de uma maneira diferente. Esse é uma criança que foi mandada para mim aos 3 anos de idade, 3 anos e 0 meses, né? 3 anos justo de idade. E o que aconteceu? Era um menino que gostava de desenhar personagens. Essa aí é a Ariel, o cabelo vermelho, né? o sutiã e o rabinho de sereia. E ele gostava de personagens, então aos 3 anos ele desenhava isso aqui. Essa é a Cinderela e esse é o príncipe. Observe os detalhes, o colar, a gravatinha do príncipe e a roupa toda colorida e esvoaçante da Cinderela. Então, esse menino veio porque a escola achou que, nessa época, ele tinha já uma preferência sexual que não era... isso já tem muitos anos, quer dizer, não é nessa época que a pessoa tem o direito de fazer escolhas diferentes, múltiplas. Não existia nenhum questionamento a problema de gênero. A escola mandou esse menino porque achava que eles tinham um comportamento diferente e que aos 3 anos ele só desenhava, todo o desenho dele eram personagens e com todo esse tipo de detalhes. Então eles achavam que o menino estava com um problema de estabelecer a identidade sexual. E na realidade é uma criança que tinha autismo. O que ele fazia? Ele só desenhava esses personagens, e todos eles. Imagine, uma criança de 3 anos não tem essa habilidade. Nenhuma criança de 3 anos desenha figura humana assim. Aos 4 anos, é esperado que haja, no desenho da criança, um reconhecimento do humano. Mas é aquele humano andaloide, né? Ou então o humano solar, é aquela bolinha que tem 2 olhos, os cabelos, os braços e as pernas saindo do círculo. Aos 4 anos. E aos 3 anos e 0 meses, esse menino desenhava isso. Então, é uma habilidade específica, muito discrepante daquilo que é o padrão da idade. E ele só desenhava isso. Então, esse menino não tinha nenhum tipo de problema com a identidade de gênero, mas, na realidade, era uma criança que tinha um interesse específico nesses personagens e que tinha essa habilidade enorme de gráfica, né? Eram crianças diferentes. Esse, não sei se dá para... deu para ver o desenho. Esse é um menino de 5 anos e o que era interessante nele? Ele faz uma aglutinação de animais. Então, olha, tem o dragão Rex, que é uma mistura do dragão com o tiranossauro Rex, provavelmente. O leão mastodonte, a águia pterodátilos, o unicórnio Tandezorte e o grifo de dente de sabre. O que ele faz? Ele mistura personagens de histórias e de contextos completamente diferentes e cria um personagem.
Nessa época, se acreditava que essas crianças eram muito criativas, porque imagine fazer isso. Mas esse é um padrão das crianças e dos adolescentes que têm autismo. É uma aglutinação. E essa aglutinação de partes, ela se justifica pela dificuldade de integração real que essas crianças têm. Na medida em que não se consegue integrar diferentes partes dos objetos, eles fazem colagens, aglutinações. E são coisas, assim, aparentemente muito criativas, mas na realidade é uma característica que permite o diagnóstico, porque na impossibilidade de integrar em todos coerentes, eles justapõem, eles fazem colagens. Então, tem pessoas com autismo que escrevem poemas, tem pessoas que fazem histórias, que criam mundos, que criam personagens, mas são sempre colagens super interessantes, mas que deixam assim bem claro a dificuldade de integração. Os autistas que escrevem poemas, por exemplo, eles sabem o significado das palavras, pensam nas frases e escrevem um poema com a cabeça, nunca com a alma ou com o coração. São construções de palavras, e que expressam aquilo que eles acham que o outro entenderia. Então, é todo um raciocínio muito elaborado para fazer um poema. A gente vai ver alguns aqui. Nesse caso, ele que deu o nome dos animais? Ele que deu o nome dos animais, e o que é interessante nesse menino, ele tinha 5 anos, eu acompanhei mais uns 2, 3 anos, e aos 7 anos, quando ele foi alfabetizado, a escola não conseguia alfabetizar dentro do método comum, ele foi alfabetizado com o nome dos dinossauros. Então, ele escrevia o nome inteiro dos dinossauros, porque ele tinha uma memória fotográfica maravilhosa. E aí as sílabas os sons foram retirados das palavras que ele poderia entender e que ele decodificava. Foi desse jeito que esse menino foi alfabetizado. Exatamente. Então, era o interesse dele e ele foi alfabetizado, e bem alfabetizado dentro desse interesse deles. Esse é um outro menino, esse caso é bem interessante. Esse era uma criança que tinha dificuldade de fazer amigos na escola, ele já tinha 13 anos, ele tinha dificuldade de acompanhar a classe, então ele tinha toda uma facilitação, mas ele tinha uma habilidade específica, que ele era fascinado por monumentos. Se ele tivesse ido no Santuário Dom Bosco hoje, como eu fui, com certeza ele teria fotografado e ia desenhar em detalhes, né? Mas ele fazia isso. Então, se vocês olharem, olha, tem o MASP de São Paulo, tem o Big Ben, tem a Ponte de São Francisco, tem a Ópera de Sydney. Então, ele fotografa e ele desenha, ele vai desenhando. Só que ele não desenha com a mão e nem com lápis. Ele fez tudo isso no computador usando o Word, o programa gráfico, não o programa gráfico, mas o programa de escrever, com tracinhos. Na época era o WordStar, não sei se vocês sabem, mas era um dos primeiros editores de texto, né? Ele desenhou isso tracinho com tracinho. Uma coisa incrível, né? Absolutamente fora de qualquer padrão chamado normal. Olha, o que ele gostava de desenhar, os prédios mais altos do mundo. E tem aqui uma coisa interessante, deixa eu ver se está aqui aí. Detalhes, deixa eu ver se é essa aqui. O desenho está... Vocês conseguem olhar isso aqui, identificar isso? Aqui no computador está a Sagrada Família. E com guindaste em cima. Né? Por quê? Esse menino, ele gostava de todas essas construções e a preferida dele era a Igreja da Sagrada Família, que ele tinha visto fotografias e ele gostava muito de desenhar. E ele chegou a construir com Lego a Sagrada Família. Não existe nenhum tipo de programa dentro do Lego, nenhum tipo de manual que leve a fazer a Sagrada Família. Mas usando Legos aleatórios, ele construiu a Sagrada Família. Ele era fissurado na Sagrada Família. E ele estava numa escola onde ele não tinha amigos, ele tinha dificuldades motoras bastante grandes, e a escola jogava futebol, muito futebol nessa idade. E a escola tinha sido convidada para jogar na Suécia, participar de um campeonato de futebol na Suécia. Eles tinham sido convidados para uma escola lá.
Então, o que ele fez? Ele passou 6 meses treinando futebol, porque ele queria ir com o grupo jogar futebol na Suécia. Agora, por quê? Porque a excursão passava por Barcelona, para depois ir para a Suécia. Então, ele descobriu que era o jeito dele conhecer a Sagrada Família. Então, ele treinou futebol muito, que era um esporte que ele detestava, mas ele treinou para participar da equipe, para se voluntariar, para poder ir para a competição. É lógico que ele ficou no banco, mas ele conheceu a Sagrada Família. Ele conheceu a Sagrada Família. E o desenho é esse, com guindaste em cima, porque tinha na época esse desenho. Esse é um outro menino que também aglutina, tá vendo? Ele cria um personagem que é o Bate-Aranha, que é uma mistura do Batman com o Homem-Aranha. E até o sinal, né, que é projetado é uma mistura dos dois. E esse menino, aos 11 anos, ele fazia isso, ele desenhava muito rapidamente, muito bem, e ele foi aglutinando aspectos de diferentes modalidades. E os critérios de aglutinação eram muito específicos. Então, ele pegava os dois, ele pegava a Marvel com os comics e juntava os personagens de um grupo, de um grupo com os personagens do outro grupo de histórias em quadrinho de filmes, né? Então ele criou, olha, o Elétron mais o Senhor Frio, o Charada mais o Camaleão, e tinha então esses critérios, né, para fazer esses personagens que ele desenhava. E ele começou a fazer, ele começou a dar nome para os personagens. Então o Pinguim mais o Abutre virou o Pássaro da Morte, que era o personagem dele. Depois ele começou a usar também os personagens das Disney. Então ali é a Malévola, tá vendo? Como ele descreve. Então ele começou a criar histórias fazendo colagem de personagens de diferentes lugares e de diferentes sagas. Então ele criava situações onde e tinham histórias onde os personagens se lutavam entre si ou faziam alguma coisa. Em geral, eram sempre ataques. Existia assim, uma preferência pelos aspectos sombrios. Os personagens que ele mais escolhia eram os personagens do mal, né, do grupo do mal. E mais tarde ele começou a se interessar pelos animes, primeiro pelos mangás e depois pelos animes. E começou também a criar situações de misturar personagens aqui e mostrar as diferentes características deles também no desenho. O desenho é muito bom, realmente, comparando com o personagem real, essa facilidade é impressionante. Esse é um adulto de 26 anos, mal alfabetizado, ele é um autista, considerado um autista moderado, né? Ele não é um autista de alto funcionamento, ele não conseguiu se alfabetizar, embora se tentassem todas as técnicas, e ele não conseguiu, portanto, aprender nenhum tipo de profissão. A única coisa que ele fazia, ele encordoava raquetes numa loja de alguém da família. Era o que ele fazia. Mas ele desenhava isso, de cor, de cabeça. Esse é o Fred Mercury, né? E olha a postura, né? Olha, o Rod Stewart. Incrível, né? Olha isso, depois ele passou a desenhar pássaros, porque ele morava num sítio perto de São Paulo. Então e aí começou a observar a natureza e começou a se interessar também por seres primitivos de outras culturas. Então ele desenha um índio aí norte-americano, e o abutre em cima, né? A águia, o abutre. Essas mudanças têm algum significado? Ah, sim. Os interesses vão variando dependendo da idade. Então, se entra em contato com um tipo de, por exemplo, provavelmente esse estímulo dos índios norte-americanos foi um livro que ele pegou, pode ter pego na banca de jornal, no consultório médico. Aí ele foi desenhar isso. Quer dizer, esse menino não tinha nível intelectual suficiente para fazer pesquisas mais aprofundadas. Ele ficava com os elementos que ele tinha visto no livro. Ele fotografava e era capaz de reproduzir em diferentes situações. Olha o desenho. Bonito, né? Então, as pessoas com o autismo, o transtorno do espectro do autismo, são, em geral, ótimos processadores visuais. Eles são sempre atraídos pelos personagens de história em quadrinhos e de mitologias variadas. E também se mostram atraídos pelos mangás e pelos animes, que é uma linguagem mais moderna, né? Japonesa.
E a pergunta que a gente pode fazer em relação a esse interesse específico, por que eles se ligam na caricatura do humano? Será que tem uma identidade, uma identificação por aí? Então, entrando na parte teórica, os TEAs, né, que são os transtornos do espectro do autismo, são transtornos do neurodesenvolvimento. São distúrbios com bases neurobiológicas que se caracterizam por alterações qualitativas na linguagem, nas interações sociais recíprocas e por um repertório de interesses e atividades restrito e estereotipado. Essa é a tríade autista. Quer dizer, precisa ter problemas na linguagem, problemas no comportamento social e as estereotipias e os interesses específicos. O autismo é reconhecido e diagnosticado entre 18 meses e 3 anos, com algumas exceções. Muitas vezes, hoje em dia, em função das técnicas de fertilização assistida, tem muitos gêmeos. Então, quando um gêmeo é muito diferente do outro, os familiares ficam atentos e muitas vezes um bebê com 6 meses, 7 meses, recebe a suspeita de autismo. E muitas vezes os pais estão certos, porque os dois bebês se comportam de uma maneira muito diferente, os dois bebês interagem, reagem de uma maneira muito diferente. Então, bebezinhos com autismo já podem ser diagnosticados, ou pelo menos a hipótese diagnóstica se levanta em função do gêmeo ser completamente diferente, em termos de comportamento, né? Mas, em geral, é a partir de 1 ano e meio até 3 anos que esse diagnóstico nos dias de hoje pode ser feito. E as alterações do comportamento não são explicadas por deficiência intelectual ou por um atraso global do desenvolvimento, porque nenhuma dessas outras patologias a gente encontra essa tríade desse jeito. Então, hoje em dia, tem gente que acredita que a tríade pode ser um pouquinho modificada. Então, as dificuldades na linguagem, elas são também dificuldades na comunicação social. Então, as dificuldades na comunicação, seja afetiva, seja social, elas englobam, então, os transtornos da linguagem. Permanece como item os comportamentos marcadamente repetitivos ou obsessivos e os interesses não usuais ou restritos. E se coloca agora, nos últimos anos, as alterações sensoriais, como sendo uma característica que também marca, que define as crianças que têm esse tipo de transtorno. E se fala de um espectro, né? Então, aqui a gente teria os casos mais severos, onde a inteligência é menor, onde há problemas com quociente intelectual, com adaptação inteligente ao mundo. Aqui a gente teria o autismo moderado e aqui a gente teria o autismo considerado mais leve ou o autismo mais atenuado. E é aqui que se colocam, então, as crianças que têm autismo, mas que têm a inteligência preservada, que são os dois, as crianças com síndrome de Asperger e as crianças com autismo de alto funcionamento. Embora a tendência seja englobar as duas. Porque muitas vezes se percebeu ao longo do desenvolvimento dessas pessoas que elas tinham um diagnóstico que caracterizava a síndrome de Asperger, mas evoluíram mais tarde como se fossem autistas de alto funcionamento. A inteligência continua boa, mas as características que o definiam como portador de síndrome de Asperger não são tão marcantes ao longo do desenvolvimento, e vice-versa. O Amir Klink foi um autor, um psicólogo brasileiro, mas que trabalha nos Estados Unidos, sempre morou e trabalhou nos Estados Unidos. Ele foi uma das pessoas que, ao redor dos anos 2000, de 1990 a 2000, considerou realmente que poderiam ser patologias diferentes e que a síndrome de Asperger deveria ficar fora do espectro do grupo do autismo. Mas nos dias de hoje ele já mistura, diz que não tem mais sentido distinguir as duas coisas. Agora, tem uma coisa importante em pensar no espectro. A gente tem aqui, olha, uma zona cinzenta, muito difícil de diagnosticar, principalmente quando a criança é muito pequenininha. Muito difícil. E a gente tem determinadas patologias aqui que confundem muito com o autismo.
Então, o que se propõe é o seguinte: na dúvida, é melhor levantar a hipótese de um desenvolvimento dentro do espectro e tratar a criança bem precocemente como se ela tivesse de fato o autismo. E depois verificar se com o desenvolvimento essas características desaparecem. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um quadro que são os transtornos pragmáticos da linguagem, que faz com que a criança funcione exatamente como uma criança com autismo, em termos de comunicação e de sociabilidade, mas ela não tem comportamentos estereotipados, em geral. Então, é um quadro que está aqui. Mas essa criança precisa da mesma abordagem que precisa ter uma criança com autismo. Então, hoje em dia, é mais seguro contar para os pais que existe a hipótese, que a hipótese do autismo não pode ser ainda totalmente separada, porque a criança tem 1 ano, tem 2 anos, mas que a criança precisa ser estimulada para que ela ganhe a possibilidade de desenvolver a interação emocional, a conduta interativa e a conduta social. Mas é uma área muito difícil de ser diagnosticada. E hoje em dia, isso permanece também na vida adulta, porque muitos adultos se autodiagnosticam pela internet. Então, eles entram na internet, veem a descrição do quadro do autismo e, de repente, se localizam lá. E muitas vezes isso não é real, eles estão por aqui, sempre estiveram por aqui, nunca estiveram dentro do espectro. Então, tem assim, é uma área cinzenta, uma área de difícil diagnóstico, e muitas vezes essas crianças e esses adolescentes precisam ser acompanhados um pouquinho para ver se realmente eles estão dentro ou fora do espectro. Por que essa diferença é importante? Porque a situação fora do espectro é muito melhor em termos de prognóstico, e a situação dentro do espectro é muito ruim em termos do prognóstico. É um divisor de águas isso aí. Então, isso aqui eu estava falando do Amir Klin e do Volkmar, foi no anos 2000. Eles achavam que a síndrome de Asperger poderia não ser uma patologia como o autismo. Então, eles diziam o seguinte: o mundo dos neurotípicos é diferente do mundo dos indivíduos com transtornos do espectro do autismo. E eles perguntavam, será que é uma forma diferente de estruturar a mente, não necessariamente patológica? São seres diferentes? E aí teve toda uma corrente de pessoas que estudavam crianças na época, de uma maneira um pouco mais esotérica, e falavam das crianças índigo, das crianças cristal, lembra? Teve toda uma nomenclatura aí para nomearem crianças diferentes. Seriam crianças muito ativas, muito fora dos padrões, mas que seriam crianças que seriam os precursores do próximo projeto da humanidade, né? Era nesse sentido. Isso melhorou um pouco, diminuiu, mas na realidade nem mais o Amir Klin fala que as crianças com autismo teriam uma mente diferente. Elas têm uma mente que se desenvolve dentro de um padrão alterado, que não é o padrão típico do ser humano. E eu já tirei isso aqui. Então, ele propunha que em algumas profissões, esses autistas, essas pessoas, poderiam serem muito bons, por exemplo, no campo da informática. E realmente é verdade, mas isso não os faz pessoas dentro do padrão próprio da espécie humana, que se desenvolve dentro daquilo que a gente considera o padrão humano. Quanto à herdabilidade, a gente tem coisas interessantes. A estimativa atual é de que, se a gente tem 2 gêmeos e um tem autismo, o outro teria 50% de probabilidade de ter autismo também, ainda que de uma forma diferente. Um pode ter um autismo mais severo e o outro pode ter um autismo mais atenuado. Mas 50% é uma porcentagem muito alta, né? É cara e coroa, é uma situação muito séria. Agora, isso também alude a uma coisa importante, porque se a gente pensar gêmeos univitelinos, por exemplo, um é autista, o outro se fosse 100%, o outro necessariamente teria que ser autista. E eles verificaram que não. Não necessariamente os 2 precisam ser autistas. Existem situações em que os 2 são autistas, mas existem situações em que apenas um é autista e o outro não.
Então aí começou a se dar um peso muito grande na epigênese. É uma doença genética, mas as condições um pouco antes e depois, na hora do nascimento e depois do nascimento, vão influir muito e vão fazer com que essa porcentagem, que poderia ser de 100%, se fosse uma doença só genética, caia para 50%. Então a epigênese, aquilo que ocorre depois que o ser se formou, traz também uma modificação aí razoável. Quando a porcentagem de irmãos é 25%, então ter uma criança com autismo, a outra criança tem 25% de chance de ter autismo, uma forma de autismo. E isso nos primos também é a mesma porcentagem. Dois casais, dois irmãos, casam e têm filhos, e um é autista, a chance do irmão ter uma criança com autismo é de 25%, 4 para 1, é muito elevada, Então, mas essa estimativa deste jeito mostra que os fatores genéticos são importantes, mas eles não são absolutos. Os fatores epigenéticos são igualmente importantes. E dentre os fatores epigenéticos, eles ressaltam os agravos ambientais. Prematuridade é um fator onde uma genética para o autismo ela pode ser atualizada em função da criança ser prematura, em função da criança ter baixo peso ao nascimento, em função de problemas no parto e em função de problemas logo após o nascimento. Pouco antes ou logo após o nascimento. E se diz o seguinte, que vários tipos de insultos cerebrais afetando certas estruturas do cérebro poderão determinar ao lado dos sinais do referido insulto um quadro que caracteriza um TEA. E aí a gente vai falar das comorbidades. Uma criança tem uma doença e que ela tem todas as características daquele tipo de doença genética, mas em função dessa afecção, ela pode também ter sobreposto um quadro de autismo, ou aglutinado um caso de autismo. Pois é, se a pessoa tem, digamos que ela tenha a síndrome do sítio frágil do X, né? E isso vai fazer o quê? Com que diferentes áreas do cérebro, em função dessa alteração cromossômica, a criança tenha problemas de funcionamentos decorrentes dessa alteração. Agora, dependendo de onde, na área do cérebro, no momento que isso acontecer, ela pode ter sobreposto um quadro de TEA. Então, é por isso que as pessoas que têm a síndrome do X frágil, algumas têm transtorno autístico e outras não têm, né? Isso vale também para a síndrome de Down. Além das características referidas à própria síndrome, ela pode ter um quadro semelhante ao quadro de autismo, mas aí é uma comorbidade. Então, isso aqui é uma outra coisa interessante. Os estudos de prevalência mostram, atualmente, 1% da população do mundo pode ser diagnosticado dentro do transtorno do espectro do autismo. É muito grande o número. Imagine, se a população mundial está ao redor de 7 bilhões 550 milhões, imagine, 1% tem um quadro de autismo. E uma outra coisa, antigamente a gente achava que era um quadro raro o autismo, ele aparecia de entre 1 a 4 a 5 mil nascimentos, né? Hoje em dia, os estudos de prevalência de 2014 nos Estados Unidos mostram que é uma criança em 68 nascimentos. Então, é uma das patologias mais frequentes que se tem. É muito mais frequente que síndrome de Down, é muito mais frequente que outras patologias que são diagnosticadas na infância. Agora, em 2019, não se tem ainda nada aqui, mas se imagina que esse número pode ter ainda aumentado. Tem pesquisas parciais nos Estados Unidos, nos diferentes estados, que já chegam até 1 para 50, 1 para 45 nascimentos. E aí os agravos ambientais começam a ser pensados, né? Um mundo mais poluído, um mundo mais radioativo e outras condições ligadas à ecologia que podem estar funcionando como um fator facilitando esse fator epigenético. Agora, uma outra mudança interessantíssima nos últimos anos foi isso aqui.
Se acreditou sempre que a gente tinha 4 meninos com autismo para uma menina. Era o que era estabelecido. Hoje se pensa em 3 homens para uma mulher ou 2 homens para uma mulher. Então, o que está acontecendo? O autismo nas meninas está aumentando? Acredito que não. Mas o diagnóstico das meninas com autismo está sendo melhorado. Então, as meninas que tinham outros tipos de sintomas e não eram consideradas com autismo, hoje em dia estão sendo consideradas com autismo. E tem outras coisas que mostram que a menina com autismo é muito diferente do menino com autismo. Então, eu acho que nesses últimos 5 anos e provavelmente nos próximos anos, vai ter muito estudo a respeito do autismo em mulheres. Eu trouxe alguma coisa para conversar com vocês, que é isso aí, né? Quer ver? Então, a pergunta é, o autismo é diferente nas meninas? Acredita-se que sim. As pesquisas recentes mostram que os métodos correntes de diagnóstico para diagnosticar autismo foram referidos aos meninos, eles desconsideram as meninas. E se as meninas com suspeita de autismo fossem consideradas, possivelmente mais crianças ainda estariam dentro desse espectro. O diagnóstico de TEA em meninas é muito difícil. Primeiro, por causa disso, os critérios foram derivados de estudo de meninos. E existe uma sobreposição dos transtornos obsessivo-compulsivos e de quadros de anorexia, que muitas vezes a criança, a menina, a adolescente, principalmente a mulher adulta, tem um diagnóstico de TOC ou tem um diagnóstico de anorexia, quando na realidade o diagnóstico primário deveria ser autismo. Isso é interessante porque é uma coisa muito nova. Então, o Franzier é um pesquisador que mostra que as meninas, em geral, têm um QI mais baixo e sérios problemas de comportamento, mais do que os meninos na interação com o grupo. E elas têm sinais menos óbvios de comportamentos restritos. Então, aquelas chamadas, os comportamentos estereotipados que se descrevem, né, classificar cubinhos, empilhar carrinhos, se interessar por dinossauros, os pesquisadores estão achando que são fixações muito ligadas aos interesses masculinos. Então, os meninos vão ter esse tipo de interesse estereotipado. Vão se interessar por pesquisas espaciais, vão se interessar por carros, vão se interessar por aviões, vão se interessar por materiais que são brinquedos próprios dos meninos. As meninas não vão apresentar essas estereotipias, porque elas têm um cérebro diferente. Então, o diagnóstico nas meninas acaba sendo muito mais tardio, porque elas não apresentam aquela restrição, aquela dificuldade na interação, e elas não apresentam também os interesses fixos dos meninos, que os meninos apresentam. Elas vão funcionar de uma outra maneira. Então, o diagnóstico é mais tardio, porque ele fica camuflado. E eles estão estudando essa camuflagem hoje. Então, as meninas com diagnóstico de TEA, quando são diagnosticadas mais tarde, se percebe que elas processam melhor a informação social que os meninos, porque elas foram mais treinadas a isso. Então, essas meninas com transtorno do espectro do autismo, elas são muito diferentes das meninas que não têm autismo, mas elas também são muito diferentes dos meninos que têm autismo. Então, o diagnóstico é mais complicado ainda. Como é que elas se comportam? Elas se comportam de uma maneira semelhante aos meninos que não têm autismo. E isso é comprovado do ponto de vista neurológico, porque existe uma atividade reduzida nas áreas cerebrais, usualmente associadas com a sociabilidade. Então, elas não apresentam uma dificuldade real de sociabilidade dentro dos parâmetros que é aqueles que a gente diagnostica o autismo. Mas na área cerebral relacionada ao comportamento social, ela tem atividade reduzida, como se fosse um menino não autista. Então, esses achados do desenvolvimento cerebral, o cérebro das meninas com autismo é muito diferente do cérebro dos meninos com autismo. E a gente sabe que o desenvolvimento cerebral é diferente entre meninos e meninas típicos. Então, essa causa uma confusão muito grande no diagnóstico dessas meninas. O Baron Cohen é a pessoa que está estudando essa camuflagem que acontece nas meninas com autismo, porque essas meninas passam a ter diagnóstico só na pré-adolescência em diante, na vida adulta, muitas vezes.
Por quê? Porque as meninas têm maior habilidade para esconder seus sintomas. Muitas vezes o comportamento externo delas não dá sinal do autismo. Os sintomas estão, segundo o Baron Cohen diz, abaixo da superfície. E é preciso dar, então, para diagnosticar o autismo nessas meninas, nessas mulheres, é preciso dar importância à história de vida que elas contam e à história de vida que os familiares relatam a respeito dela. Então, algumas das coisas são essas. Elas muitas vezes desenvolvem um foco obsessivo na leitura e no encontrar regras e regularidades na vida social. Elas começam a estudar como é que a pessoa se comporta numa determinada situação e criam, então, um padrão para que elas possam funcionar desse jeito. Essa é um meio de camuflar o sintoma. E isso é uma coisa espontânea, não é que elas estão pensando que são autistas e precisam camuflar. Elas naturalmente fazem isso. Se acham diferentes, se acham esquisitas, então elas leem muito sobre etiqueta, modos de comportamento esperados e tentam criar esse padrão, né? Por quê? Porque uma das estereotipias é o interesse em se conectar. Isso é muito interessante. Elas estão tão interessadas em se relacionar com as outras pessoas e na medida em que não tem condição para isso, a condição espontânea para isso, elas usam manuais para isso. Então, elas se tornam experts em como se comunicar com os outros. Como é que as pessoas das diferentes idades se comunicam nos diferentes contextos. Essa é uma estereotipia. Os passatempos e preferências são parecidos com as outras meninas, porque elas fazem colagem e elas são interessadas não no dinossauro, mas elas são interessadas em como as meninas se comunicam. E elas vão fazer um fake dessa possibilidade de comunicação. A ausência do faz de conta não é verdade para elas. Elas brincam com bonecas, e brincam muito com bonecas. Só que os pesquisadores perceberam que nunca elas são a noiva. Todas as meninas, quando brincam com a Barbie, elas brincam no faz de conta, sempre elas se colocam como personagem principal, né? Essas meninas nunca são os personagens principais. Elas são sempre os coadjuvantes ou os observadores daquela situação, mas elas não se projetam no brinquedo. Então, esse faz de conta também é atípico, mas existe. Uma coisa que nos meninos a gente não observa. Outra coisa que o Baron Cohen diz que caracteriza, porque você está tão camuflado, o que vai caracterizar essas pessoas? É a intensidade do interesse que elas colocam nos seus interesses específicos. Então, tudo nessas meninas é muito. Então, a palavra muito, demais, é usado para descrever as meninas e as mulheres que estão dentro do espectro. Elas são muito intensas, elas não são muito intensas emocionalmente, mas quando elas vão pesquisar como é que as pessoas se conectam, elas vão até o fundo e se tornam experts naquilo. Na hora que elas querem descobrir como é que as pessoas querem ficar magras, por exemplo, e querem descobrir como é que a pessoa vai fazer magra, elas fazem dietas rígidas e se tornam anoréxicas. Tal a rigidez da dieta. Então, o que é usado para descrever o que chama muito a atenção nessas mulheres e nessas meninas é o muito. Tudo é excessivo demais, é fora daquilo que seria esperado. Então, a gente tem duas patologias aí. O TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, porque elas se tornam obsessivas na busca desses interesses, e a anorexia. Por quê? Porque existe uma alteração na sensorialidade. Então, vai ter um foco na imagem corporal, porque elas estão buscando o perfeccionismo. Então, essas revistas de moda, de modelos para essas meninas que mostram aquele corpo super magro, é o foco que elas buscam. Agora, diferente das anoréxicas de fato, elas não têm aquilo que as anoréxicas têm, que é a percepção dismórfica do corpo. Elas percebem o corpo delas do jeito que é, quando percebem. Diferente da anorexia real. Mas elas têm essa fixação em dietas. Não é para comer isso, não comem mesmo. Nunca. Podem morrer de fome, mas não comem, se só tiver aquilo. Então, esse perfeccionismo caracteriza e o risco de anorexia. Agora, o Baron Cohen fez um estudo interessante, estudando a conexão entre o autismo e a anorexia. Então, ele diz que a susceptibilidade a aromas e gostos, somada à rigidez e orientação para detalhes e o estresse com as mudanças, fazem com que elas rejeitem determinados alimentos desde o início.
Então, isso reduz mais ainda a dieta, né? Porque fica muito específica e muito ligada ao interesse que é emagrecer. Porque elas poderiam, padrão ser magra, nos dias de hoje. Está trazendo que essa questão, estou pensando na questão diagnóstica, então, né, que os padrões instituídos para o diagnóstico de TEA estão muito voltados para o olhar dessa relação não masculina. Que existe um universo aí que não está sendo olhado. É isso, exatamente isso. Então, o que eles acham que as meninas que têm, as mulheres que têm o diagnóstico de transtorno do déficit de atenção e que têm o diagnóstico do TOC, talvez estejam aqui. E que a anorexia delas é isso aqui. Mas não é semelhante ao transtorno obsessivo compulsivo, porque não tem toda a imagética que tem aqui. A pessoa com TOC, ela tem uma produção mental muito grande. Essas pessoas não, essas meninas e essas mulheres não, elas são pobres, que é o que caracteriza o autismo. Exatamente, é só a maneira de atuar. Pois é. Eu acho que isso está me dando uma lenda em relação a isso. Já recebi algumas meninas com diagnóstico de TOC que eu olhava e dizia, mas isso aqui não é TOC, né? Pois é. Então, o que também essas pesquisas mostraram de muito interessante é que as meninas adolescentes e as mulheres com autismo que desejam se conectar, porque o desejo, o interesse específico é se conectar, mas elas não conseguem se conectar. Então, quando elas não conseguem, elas vivem mais solidão, são mais sujeitas à exploração sexual e têm mais pensamentos suicidas. Então, no grupo estudado de pessoas com autismo, que tinham tentado se matar, 71% eram mulheres. Quer dizer, em relação aos homens, a diferença é muito grande. Esse estudo aí, ele tem alguma correlação com a idade? Sim, eles estudam a partir da pré-adolescência em diante. A menina com autismo, ela passa desapercebida. Fica camuflado o autismo, né? É a área maior, no autismo atualmente a área de interesse maior é estudar as meninas. Porque se realmente isso se for comprovado, a gente vai ter 2 meninos para uma menina, não mais 4 para 1. E essa questão também aí da anorexia, né? É. Porque a questão dos transtornos alimentares vem muito mais atualmente, né? Recente eu estava atualizando essas estatísticas, está muito mais com a bulimia. Né? Mas você não vê a bulimia nessas pessoas. É isso que eu ia perguntar mais adiante, se a gente não tem, né? Não tem bulimia. É realmente anorexia. E é aquela fixação na dieta. E muitos têm uma elaboração. Eu tenho uma menina que ela diz o seguinte, que ela fala que se ela engordar, ela vai ter doença cardíaca na vida adulta. E ela não quer morrer do coração. Então, por isso que ela faz a dieta. E ela se mantém magra por causa disso. Não, porque tem um corpo também já com... Não. Ela percebeu que nas férias ela engordou mais um pouco, porque levantou mais tarde. Então, ela voltou das férias de janeiro. Voltou convicta de que tinha que fazer uma dieta, porque a gordura no coração mata. E ela estuda tudo isso. Então, a gordura no coração mata. Então, ela entrou numa dieta, ela tirou todos os carboidratos que seriam inadequados. Agora, jovem emagrece rápido, né? Tem 21 anos, queima logo. Então, ela está preocupada em queimar a gordura, porque a gordura não pode entupir a artéria. Essa lá na frente, quando ela for adulta. Então, ela acha que quem come açúcar, quem come muito carboidrato, são suicidas, porque eles estão se matando lentamente, porque vão ter a doença coronária. Então, é assim, a relação é causal. Então, ela não come nada, ela nunca mais... há um tempo atrás, ela estuda, ela está na faculdade, então ela comia o lanche da faculdade lá. Hoje ela não come mais. Pão de queijo, jamais. Nada que tem gordura, nada que tem açúcar. E ela está magra, não está esquelética, mas ela está bem magra. E ela quer se conservar naquele peso, que também faz ginástica. Porque precisa fazer ginástica para não morrer cedo, né? Para não ter algum problema cedo, para não ficar com problema de coluna. Então, ela faz todas as ginásticas direitinho. Ela tem
vai para a academia e faz ginástica. Não porque gosta do movimento, mas porque precisa, não pode, tem que ser saudável. Pensando nessa coisa da camuflagem, tem muita, assim, a grosso modo também, muita questão do vegano, né? Muita gente que está com muitas restrições alimentares, né? De ordens diferentes, né? Ordens diferentes. E encontra uma justificativa social bem colocada, né? O pessoal que não come carne de jeito nenhum, porque coitado do animal, né? E mais, eu estou pensando nessa coisa das meninas mesmo, e muito mais por uma questão dessa de corpo mesmo, né? Para não ficar gordo, para não crescer. Sem dúvida, mas não é o interesse dessas meninas. Elas não estão querendo ficar mais bonitas, elas estão querendo ficar mais saudáveis, dentro do critério de saúde. É isso. Por isso que as meninas anoréxicas que não são autistas, elas têm o transtorno dismórfico corporal. Elas se olham no espelho e se veem gigantes, quando na realidade estão super magrinhas, né? A menina com autismo não tem isso. Ela faz dieta, primeiro porque alguns sabores, algumas texturas de alimento ela não suporta em função das alterações sensoriais. E ela faz dieta porque ela quer viver saudavelmente. Ela não quer morrer do coração, ela não quer ter problemas de dores na coluna. Institui padrões. Isso. Então, esse que é o muito, é o demais. Lógico que é bom uma alimentação saudável para todo mundo, ninguém discute isso. Mas a obsessividade é que caracteriza. Por isso que é o muito nessas mulheres que permitem perceber o que está por baixo do que está camuflado. É muito interessante isso, né? E essa alteração sensorial é uma característica do autismo. Encontrada de maneira probatória. E aparece também de outra maneira, porque o que as pessoas que trabalham com meninas adolescentes inteligentes com TEA mostram? Essas meninas têm muita dificuldade com higiene e vestimenta. Então elas precisam ser mandadas tomar banho, porque senão não toma. Não percebe, o odor do próprio corpo não chama atenção. Pode chamar a atenção o cheiro do abacate, mas da roupa não, o cheiro do ovo, o cheiro do morango, sei lá, as preferências aí, as idiosincrasias são incompreensíveis. Mas elas não percebem que elas estão sujas, que elas não tomaram banho. A não ser que tenham um padrão que tenha automatizado isso, levanta, toma banho, coisas desse tipo. E a vestimenta também, elas vestem a roupa como se fosse um cabide, sem perceber a adequação. Então a calça pode estar caindo, a blusa pode estar levantando, a blusa pode estar despencada, não tem nenhuma harmonia na utilização de roupa. Isso, precisa se vestir. Pode ser um saco ou um vestido, uma calça, uma blusa, né? E vira um padrão, né? Ela escolhe um padrão ali e aí modula, né? Isso. Pois e se resolverem que vão se vestir adequadamente dentro de como vestem as meninas de tal grupo etário, tal grupo social, elas vão ser rígidas nisso. Agora, o que as pessoas que trabalham com grupos de adolescentes percebem que as pressões sociais são muito maiores nas meninas do que nos meninos. Porque o menino com autismo é muito mais... o diagnóstico já é mais precoce. E o mundo cria uma certa tolerância com as características deles. Com as meninas não, como fica camuflado, a menina é obrigada a se socializar, ela é obrigada a se arrumar direitinho, ela é obrigada a ser cheirosa, ela é obrigada a vestir a roupa que está na moda. Então a pressão social sobre a menina é muito maior. Isso traz mais sofrimento e mais ansiedade, porque é um sofrimento que permanece porque não é nomeável, elas não localizam o que está fazendo com que toda aquela pressão aconteça, né? Não existem instrumentos apropriados para o diagnóstico do transtorno do espectro em meninas, no sexo feminino, não existe, em função dessa camuflagem. E os instrumentos que servem para os meninos não necessariamente vão servir para as meninas. Agora, o que com essa descoberta está ganhando mais peso ainda é a teoria do autismo como um cérebro extremo masculino do Baron Cohen, de 2002. Então, o que diz o Baron Cohen? Ele diz que o cérebro de homens e mulheres, padrões, são diferentes.
Ele mostra que, em média, o cérebro feminino ele é mais empático e o cérebro masculino é mais sistematizador. Ele lida com sistemas, com ordens, com categorias. E essa é uma diferença dos dois cérebros. Por que acontece isso? Porque existe durante a gravidez, existe 2 momentos de um surto de testosterona no útero da mãe. Isso é que vai fazer com que o feto, o embrião e o feto se masculinizem, porque a base é feminina, a base embriológica é feminina. Então, na hora que no útero da mãe existe esse surto de testosterona ou de um determinado hormônio que vai fazer testosterona para que o feto se masculinize, esse menino, então, vai ganhar todas as características físicas masculinas, os genitais masculinos, e o cérebro dele, inundado por testosterona, vai se tornar mais sistematizador e menos empático. E ele prova que o autismo seria um cérebro extremo masculino, seria um cérebro que ficou muito vulnerável a essa exposição alta de androgênios. Então, se masculinizou demais, se a gente puder imaginar uma coisa assim. Então, seria um cérebro extremamente masculino. Então, o autismo, uma das explicações do autismo poderia ser a exposição do feto a níveis maiores de hormônios androgênicos, principalmente a testosterona, e que vai levar esse cérebro a ser uma maior capacidade para sistematização e uma menor capacidade para empatia. Então, o que se pensou aí? Que ser menina, numa família que tem vários autistas, era um fator de proteção, porque ela teria menos chance de ser autista, né? Então, inclusive, existem pessoas que, hoje em dia, embora seja proibido no Brasil, em outros países não é, mas que fazem fertilização in vitro e selecionam embriões, né? E colocam no útero, implantam no útero embrião feminino, porque a menina teria menos chance de ter um autismo. Isso há um tempo atrás, eu acho que ainda não se sabe disso. Então, existia essa hipótese do fator protetor para o sexo feminino, porque era um feto que não tinha passado por esse surto de hormônio masculino. Então, deixa eu só acabar aqui. Agora, o que acontece é que a menina, ela não tem um cérebro extremo masculino, mas ela tem um cérebro a menina com autismo tem um cérebro mais sistematizador do que aquele que é esperado nas meninas normais, nas meninas não autistas. Então, parece que é uma questão também aí epigênica desses níveis de androgênios no útero da mãe. Agora, porque o toque não vai para o toque, vai mais para o comportamento estereotipado, né? Porque não se chama esse comportamento de toque. É a camuflagem, né? Mas não é o real toque. O toque tem outros aspectos. Isso é bem interessante. Tem muitos estudos feitos a esse respeito, que mostram, por exemplo, que não está se falando quando se fala de cérebro masculino, não significa necessariamente que ele deva pertencer a um homem. E quando se fala de sexo feminino, de cérebro feminino, não significa que deva pertencer necessariamente a mulheres, né? Muitas vezes coincidem, mas não necessariamente. Você tem homens com cérebros mais femininos, mais empáticos, e você tem mulheres com cérebro mais sistematizador. E isso não tem nada a ver com a sexualidade, com a identidade sexual, com a preferência sexual. O cérebro, ele ficou mais masculino, ficou mais feminino em função dessa combinação de hormônios dentro do útero da mãe. Agora, se sabe que o cérebro mais feminino é um cérebro mais empático, mais relacional, onde a linguagem é mais facilitada. E um cérebro masculino é um cérebro mais sistematizador. Exatamente, existe isso, e não está de jeito nenhum ligada à sexualidade, né? Realmente é mais neurológico. Agora, uma época na PUC foi feita uma pesquisa interessante. Eles pegaram estudantes de diferentes faculdades, primeiro e segundo ano, engenharia, psicologia, qual foi o outro? Foram 4, engenharia, psicologia, publicidade
e medicina, não era medicina não, a TI, quem estava fazendo faculdade de TI. Então, o que aconteceu? E pegaram meninas e meninos, jovens, né? E parearam por idade e por sexo. Então, tinha o mesmo grupo, mesma quantidade de meninas e meninos que estavam na faculdade tal e na mesma época. Então, quais foram os resultados? Eles descobriram que os meninos os meninos na faculdade de engenharia eram tão sistematizadores quanto as meninas na faculdade de engenharia. Na faculdade de psicologia, os meninos na faculdade de psicologia eram também pareados, eram iguais às meninas. Então, a capacidade de empatia que leva até a escolha da profissão. Então, em geral, as profissões de ajuda, as profissões médicas, a profissão psicológica, a escolha talvez seja feita por um cérebro mais sistematizador, um cérebro com essas características mais femininas. Hã? Exatamente, exatamente. Você pode pensar em termos de ânima e ânimos, né? Essa combinação aí, a possibilidade relacional, né? E a empatia. E nas faculdades de engenharia você encontra cérebros mais sistematizadores, em homens e em mulheres. Eu agora pergunto para os pais da profissão. Ah, sem dúvida. Para ver a genética, a escolha, né?